alçar voo. Sexta questão. Leia as afirmações abaixo e responda. Primeira afirmação. As baleias têm nadadeira porque vivem no mar. Segunda afirmação. As baleias vivem no mar porque têm nadadeiras. As afirmações... Opa! Deixa eu apagar aqui que eu fiz um risco. As afirmações acima correspondem respectivamente, ou seja, na mesma ordem, às teorias evolutivas de quais pensadores? Letra A. Darwin e Lamarck. Vamos ler de novo a primeira? Se a gente souber qual é a primeira, a gente já pode eliminar algumas. A letra A fala: as baleias têm nadadeira porque vivem no mar. Isso dá a ideia de que as nadadeiras surgiram magicamente, simplesmente porque as baleias vivem no mar. Isso dá a ideia de que o animal se adapta porque ele quer. E quem é que tinha essa ideia de que o ser vivo poderia controlar a própria evolução? O Lamarck, certo? Então, bem aqui a gente já pode eliminar a alternativa E, D, B e A. Qual sobrou? Letra C. Alternativa correta, letra C. Sétima questão. Explique o conceito de seleção natural e exemplifique como isso ocorre no ambiente. Então, vamos lá. Eu pus esse exemplo aqui das superbactérias, mas vocês podem ter botado outro exemplo sem problema. Vamos lá. A seleção natural ocorre através das mudanças nas condições do ambiente. De acordo com essas mudanças, as características dos seres vivos podem ser mantidas se forem auxiliares na sobrevivência. Ou seja, se a característica for benéfica, ela se mantém. E podem ser deletadas se não forem benéficas para a sobrevivência. Um exemplo são as superbactérias, aquelas bactérias que são resistentes a todo tipo de antibiótico. Então, vamos ler o exemplo. As superbactérias são exemplos do processo evolutivo. Através dos anos e com a criação de vários antibióticos, as bactérias que tinham resistência a esses medicamentos foram sendo selecionadas positivamente. Ou seja, se eu tenho uma situação onde eu tenho várias bactérias, aqui, tenho uma população de bactérias, e eu vou e lanço um antibiótico sobre elas, para que elas morram. Mas dentro dessa população de bactérias, eu tenho uma que é resistente a esse antibiótico. Ser resistente já é uma coisa que estava no genótipo dela, nas características genéticas. Então, o que vai acontecer? As bactérias que não têm resistência vão acabar morrendo. E as bactérias? E a bactéria que tinha resistência vai fazer o quê? Se multiplicar, se reproduzir e aumentar a sua população. Isso ao longo do tempo, se esse processo de jogar o antibiótico, uma bactéria resistente conseguir sobreviver e ir se multiplicando, se reproduzindo e ficando cada vez mais resistente ao longo do tempo, é um exemplo claro de seleção natural, ok? Ser resistente é uma característica benéfica para a sobrevivência dessa bactéria. Então, ela foi selecionada positivamente pelo ambiente e foi se reproduzindo e se perpetuando ao longo do tempo. Tanto que hoje nós temos bactérias extremamente resistentes no ambiente, que você pode jogar qualquer tipo de antibiótico e ela não morre. Oitava questão. Defina o conceito de seleção artificial e cite exemplos. A gente não falou muito sobre isso na aula, porque eu estava esperando vocês voltarem com a revisão para que a gente pudesse falar sobre seleção artificial, mas devido a essa situação da pandemia, essa situação totalmente inesperada, a gente vai fazer a explicação aqui na videoaula mesmo, ok? Então, vamos lá. Enquanto eu tenho a seleção natural acontecendo totalmente ao acaso, essa é uma premissa da seleção natural, ela ocorre totalmente ao acaso devido às mudanças do ambiente, a seleção artificial, não.
A seleção artificial, ela não ocorre ao acaso, ela é uma seleção direcionada. Ela seleciona características propositalmente. Quem faz isso? Seres humanos. Um exemplo claro disso é raças de cães que nós temos hoje, ok? Quanto mais pura a linhagem de uma raça de cão, ou seja, o cruzamento entre os indivíduos da mesma raça, mais sensível é o sistema imune desse animal. Quem nunca ouviu dizer, nossa, cachorro vira-lata sim. Cachorro vira-lata pode fazer o que for. Aqui a gente tem um cachorrinho vira-lata que eu indiquei aqui na imagem. Cachorro vira-lata pode comer lixo, pode comer o que for, não morre, não fica doente. Por quê? Porque o cachorro vira-lata, ele é o resultado de vários cruzamentos aleatórios. O cachorro vai cruzando com outro, vai misturando característica, vai misturando material genético, e isso é benéfico. Por quê? Torna aquele animal muito mais resistente. Se eu cruzo um animal que tem que tem determinadas características com outro animal que tem as mesmas características, isso não é benéfico para o sistema imune dele. Ele vai ficar muito mais sensível, ok? Um exemplo dessa questão das raças de cachorro e como a seleção artificial nem sempre seleciona as características benéficas, a gente tem essa raça de cachorro aqui, Bulldog inglês. Vocês estão vendo como é o nariz desse cachorro? O formato da cabeça desse cachorro é totalmente achatado. O focinho desse cachorro é todo para dentro. Isso dificulta a respiração dele. Quem nunca viu vídeo de algum bulldog roncando? Eles têm muita dificuldade de respirar. Eles respiram arfando, é como se eles estivessem cansados o tempo todo. Então, isso não é uma característica benéfica para ele. Para ele seria bom se ele tivesse um focinho longo, para ele poder respirar direito. Então, essa seleção artificial de cruzar as mesmas características sempre, às vezes só porque os donos acham ela bonitinha, nem sempre é benéfica para o animal, ok? Outro exemplo de raça de cachorro que é um resultado de seleção artificial são os pinchers, ok? A gente tem várias sub-raças, né? Pinscher 0, 1, 2, 3, sei lá quantos números tem. Mas esses animais também têm um malefício. De tanto eles cruzarem esses cachorros com cachorros menores ainda, eles são cachorros muito pequenos e geralmente eles têm problema de coração. Eles são animais muito raivosos, muito nervosos, estressados, e o coração deles é muito pequenininho, devido ao tamanho deles. Então, essa característica dele não é benéfica para ele. Então, essa é a diferença da seleção artificial para a seleção natural. A seleção natural sempre seleciona só as características benéficas. A seleção artificial nem sempre seleciona as características que são benéficas para aquele indivíduo. Nona questão. Por que a teoria do uso e desuso ou a lei dos caracteres adquiridos? A gente está falando de duas teorias criadas pelo Lamarck, ok? São consideradas equivocadas quando falamos sobre o processo evolutivo. Então, vamos lá. Essas leis criadas pelo Lamarck não explicam o processo evolutivo de forma adequada. Por quê? Sobre a lei do uso e desuso, a mesma não se aplica a todos os órgãos, só aos músculos. Ela diz o quê? Quanto mais eu uso uma estrutura, mais ela se desenvolve. E quanto menos eu uso, mais ela se atrofia. Isso se aplica a alguns órgãos como os músculos. Quanto mais você malha, maiores vão ficar seus músculos. Se você parar de malhar por um tempo, eles vão diminuir de tamanho. Só que essa lei só se aplica aos músculos, não se aplica a outros tipos de órgãos. Então, isso não é verdadeiro para explicar o processo evolutivo. Já sobre a lei dos caracteres adquiridos, essa lei não pode ser considerada, já que as mudanças sofridas pelo indivíduo em seu fenótipo, ou seja, características externas, não vão afetar o genótipo, características genéticas, para que possam ser passadas aos seus descendentes. Exemplo. O que o Lamarck dizia aqui nessa lei do uso e desuso? Ele trouxe o exemplo das girafas, o que ele acreditava que teria acontecido. As girafas tinham um pescoço pequeno, só que de tanto
elas esticarem o pescoço para poder alcançar os frutos das árvores mais altas, o pescoço se alongou. E isso foi passado para os seus descendentes. Mas a gente sabe que isso não é verdade. Uma mudança que eu faço das minhas características externas não vai afetar o meu DNA. Então, ela não é verdadeira, ela não serve para explicar todo o processo evolutivo. Ela se aplica quando a gente fala de músculo, mas fora isso, ela não tem validade. Outra coisa é a questão dos caracteres adquiridos, né? Não é porque eu faço uma mudança no meu corpo que isso vai para o meu DNA e eu vou passar isso para os meus descendentes. Ou seja, não é porque eu fiz uma tatuagem que o meu filho vai nascer tatuado, por exemplo. Então, essa também é uma teoria dele, uma lei que ele formulou, mas que também não é verdadeira. 10ª questão. Leia os trechos a seguir, extraídos de um texto sobre a cor da pele humana. Então, vamos ler esses trechos. São 2. A pele de povos que habitam certas áreas durante milênios adaptou-se para permitir a produção de vitamina D. Segunda afirmação. À medida que os seres humanos começaram a se movimentar pelo Velho Mundo, há cerca de 100 mil anos, sua pele foi se adaptando às condições ambientais das diferentes regiões. A cor da pele das populações nativas da África foi a que teve mais tempo para se adaptar, porque os primeiros seres humanos surgiram ali. Pergunta. Nesses 2 trechos encontram-se subjacentes ideias de quem? Letra A. Teoria sintética da evolução? Negativo. B. Darwinistas? Também não. Neodarwinistas? Negativo. Sobre especiação? Acho que não. Ela não estava falando sobre o surgimento de novas espécies, né? Eles estavam falando sobre adaptações do processo evolutivo. Então, não. Por que que só sobrou a letra D e é essa aqui que é a correta, ok? Aqui na primeira afirmação, ele diz que a pele de povos que habitaram certas áreas durante milênios adaptou-se. A pele se adaptou? Foi o ser vivo que escolheu se adaptar à situação do ambiente? Acho que não. É o ambiente que influencia a adaptação. Não é a adaptação que ocorre a partir da mudança do ambiente. Aqui na segunda, a gente também tem essa, ok? Se a gente for ler de novo. Sua pele foi se adaptando. A pele foi se adaptando. O ser vivo escolheu adaptar a sua pele? Não. Quem já era adaptado, ok. Quem não era, simplesmente foi deletada essa característica. Então, essas 2 ideias estão falando sobre ideias lamarckistas, ok? Que ela diz que o ser vivo controla a própria evolução.